Oi, pessoal. Então, vamos começar a disciplina de oncologia. Essa aula eu deixei gravada aqui para vocês, só para me apresentar. Então, eu sou Matheus Marques, sou oncologista clínico, tá? Eu vou estar dividindo a matéria junto com a doutora Maria Cristina e vamos ver se a gente. Claro que esse modo à distância ainda não é o ideal, porque a gente não vê vocês e tudo, então acaba ficando um pouquinho mais distante, mas vou estar aí sempre disponível caso vocês tenham dúvida, caso vocês tenham qualquer coisa para perguntar aí, vocês podem mandar no meu celular, no meu e-mail, que eu vou deixar com o representante ali. Então, para a gente começar, a ideia dessa nossa primeira aula, pessoal, é uma aula que eu fiz primeiro para os residentes lá da nossa residência de oncologia clínica, porque a oncologia é um mundo um pouquinho à parte, assim, então não sei quanto de contato vocês já tiveram, mas às vezes a discussão dos casos, tudo isso parece ser algo de outro mundo quando vocês entram, um monte de letra quando vai ler o prontuário, então às vezes é um pouquinho mais complexo. Então essa é uma aula um pouquinho mais pesadinha, um pouquinho mais chatinha, mas é meio que para dar uma luz para vocês, para abrir um pouco mais a cabeça para tudo que a gente vai falar no futuro. Então não fiquem desesperados, tá? Essa é uma matéria mais para é uma aula mais para introduzir, assim, e depois isso a gente vai aprofundar aí ao longo do semestre, tá? Essa é uma aula que a gente resolveu fazer porque não é incomum e por isso que é para vocês não ficarem ansiosos também, achando que é muito conteúdo, tudo. Às vezes os nossos residentes, claro que para eles é um pouco mais aprofundado, mas nos primeiros 6, 8 meses ali do primeiro ano da residência de oncologia, eles vinham desesperados, às vezes falando que não entendem nada, que não conseguiam assimilar nada da nomenclatura da oncologia e dos princípios aí. Então a ideia dessa aula é dar uma luz geral assim de conceitos básicos, tirar um pouquinho alguns mitos aí, para a gente iniciar o semestre e depois aprofundando devagarinho, tá? Só para deixar o convite também, vocês não são obrigados, mas quem tiver interesse, toda sexta de manhã eu estou dando online ali para os residentes da oncologia. Agora a gente está no módulo de gastrointestinal, claro que são algumas aulas um pouco mais aprofundadas, mas para quem quiser entrar para assistir as aulas e tudo, a gente está fazendo via Blackboard também. Então, estão todos convidados, beleza? Então, vamos começar aí. Então, igual eu falei para vocês, essa aula é um pouquinho mais longa, é um pouquinho mais. Tem alguns tópicos um pouquinho mais chatinhos, mas é para dar uma luz aí para tudo que vem na frente. A gente vai aprofundar tudo isso para frente, então não fiquem ansiosos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre definição, fatores de risco, epidemiologia, prevenção e diagnóstico. Depois ali, acho que dei uma pausa, toma um cafezinho, a gente vai falar um pouquinho de biologia do câncer, classificação, biomarcadores e um pouquinho de princípios de tratamento mais para o final, mas a gente vai ter uma aula específica sobre os tipos de tratamentos oncológicos, tá? Então, só aqui, pessoal, é, como está todo mundo ainda se adaptando, né, nessa questão das aulas gravadas e tudo, é muito importante para a gente o feedback de vocês, né? Querendo ou não, esse é o primeiro semestre que a gente vai começar todo assim, o último semestre a gente foi se adaptando no meio, mas eu iniciei agora esse ano na PUC, então eu nem dei aulas presenciais, então para mim é bem importante o feedback de vocês falaram o que estão achando das aulas, se o ritmo tá bom, se o jeito que a gente está fazendo, de tentar postar a aula sempre uma semana antes para vocês assistirem, mais tranquilos, está legal. Então, esse feedback de vocês é muito bom aí para a gente tentar melhorar como que está dando e tudo isso. Tá? Então é bem importante, qualquer coisa vocês comentam lá na aula mesmo do YouTube, ou me manda e-mail, ou me manda no WhatsApp. Então vamos começar aqui. Então é importante a gente definir como que a gente define câncer agora em 2020, tá, pessoal? Então
só para a gente saber, é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento anormal de uma população de células que adquirem a capacidade de invadir outros tecidos. Então, é essa capacidade de invadir outros tecidos que define o câncer, tá? Ela é a única doença que vai ter células que adquirem essa capacidade de sair de um lugar e crescer em outro lugar, que é o que a gente chama de metástase, tá? E é esse crescimento anormal. Por isso que o outro nome que a gente tem é neoplasia. Então, neo é novo, plasia é um tecido novo ali, que quando se olhava no microscópio antigamente, o patologista olhava e falava, não, mas isso aqui parece algo independente do meio em que está crescendo, do tecido em que ele se originou. E por isso também o termo neoplasia. Tá? E quais as causas do desenvolvimento do câncer, pessoal? Isso a gente vai discutir um pouquinho também. Toda aula vai ter alguns fatores de risco específicos de cada tumorzinho, mas o principal deles é o envelhecimento, tá, pessoal? Então, o câncer é uma doença que vai acontecer ao longo do nosso envelhecimento, é uma doença que aumenta o risco com a idade, isso de todos os tipos de tumores, porque é importante vocês saberem, assim, eu sei que a maioria já tem uma noção disso, mas que um câncer não surge de um dia para o outro, é todo um processo que a gente chama de carcinogênese que vem a desenvolver o câncer. Então, são erros genéticos que vão se acumulando ao longo da vida e que vão gerar um câncer lá na frente. Então, o envelhecimento é um dos fatores principais, tá? É como se a defesa da célula fosse cansando e predispondo mais erros conforme vai envelhecendo, além de todos os erros genéticos que a gente já tinha acumulado antes. Além disso, então, a gente tem o tabagismo, né? Bem conhecido de todo mundo, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tá? Que são tão importantes quanto o tabagismo na carcinogênese, tá? E às vezes a gente deixa isso um pouquinho de lado, fala menos, mas é responsável por uma porcentagem tão grande quanto o tabagismo. Predisposição genética hereditária é responsável aí as síndromes familiares por uma parcela pequena de tumores, mas a gente tem que saber investigar isso e saber quando orientar o paciente. Algumas infecções, então virais, por exemplo, o HPV, as hepatites virais ou bacteriana, por exemplo, o H. pylori, radiação ionizante. E a grande verdade, pessoal, é que muitas vezes a gente não sabe de onde veio. Então isso às vezes é frustrante para a gente, é frustrante um pouco para o paciente, porque na primeira consulta, às vezes o paciente fala, mas o que eu fiz de errado? Por que eu estou tendo câncer? E a grande verdade é que muitas vezes a gente não sabe, tá? Existem muitos outros fatores aqui que a gente vê na nossa prática, então, fator de estresse emocional, uma depressão grave, um trauma grande. A gente tem estudos disso em câncer de mama, mostrando que aumentam o risco, mas como é algo muito subjetivo, é algo difícil da gente definir de fato. Mas a grande verdade é que tem muitos outros fatores aqui e que a gente acaba não sabendo às vezes, e o paciente sempre quer saber de onde isso veio, na maior parte das vezes a gente não sabe, tá? E qual a dimensão do câncer no mundo, pessoal? Então, essa parte é parte de epidemiologia, eu sei que vocês não gostam, mas é uma doença que vem crescendo muito aí. Provavelmente no futuro vai passar talvez as doenças cardiovasculares ou vai estar lá em cima junto com elas. Então é importante a gente saber. Então esse aqui é o site da OMS, tá? Se vocês tiverem tempo, dá uma fuçadinha lá, é legal, tem bastante informação. E ele dá vários panoramas, ele dá o panorama de como é o câncer hoje, como isso evoluiu ao longo da história, as previsões futuras e ali algumas das causas de câncer. Então, falando um pouquinho da epidemiologia, pessoal, quando a gente pega ali no site e vê no quesito mundial, aqui os dados de 2018, então, vendo aqui os casos novos, então a incidência, tá, pessoal? Lembrar, a incidência é o número de casos novos em uma determinada população por um período de tempo, geralmente um ano a gente usa. Então, casos novos, tá? Então, a gente vê que no mundo ali, os três mais comuns são pulmão, mama e colo retal, tá? Mais ou menos 11% para cada um aí na questão da incidência. Isso, claro, em ambos os sexos, né? Então, mama, colo retal e pulmão.
A gente também sabe, pessoal, que a distribuição da incidência de tumores é diferente ao longo dos países e das regiões aí do planeta, tá? Então, a gente vê aqui a cor mais escura são os países mais incidentes em tumores e os mais claros os menos incidentes. Então, a gente vê que os países mais desenvolvidos têm uma incidência maior de câncer. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, porque eles têm um banco de dados melhor, então é mais bem notificado, então eles fazem uma notificação muito melhor, isso é muito subnotificado aqui em outros países. Mas a segunda coisa é que de fato eles têm mais tumores mesmo, porque é uma população que envelhece mais, uma população que vive mais, então tem mais tempo para desenvolver uma neoplasia. Países pouco desenvolvidos, às vezes a expectativa de vida é tão baixa que essa pessoa vai morrer de infecção, outras causas antes de poder desenvolver uma neoplasia. Então, a gente vê essa distribuição de países mais desenvolvidos ter mais neoplasia do que os outros. O Brasil ali a gente vê a cor dele, está numa posição mais ou menos intermediária aí, né, no mundo aí quanto à incidência e isso vem aumentando nos últimos anos. Quando a gente pega aqui especificamente do Brasil, pessoal, então a incidência em 2018 para a gente, dos mais comuns, tá? Aqui homens e mulheres juntos, a gente vê que o mais comum é mama e próstata, né? Então, mulheres e homens aí, colo retal seguido de pulmão e depois outras histologias mais raras, tá? Isso na incidência, então casos novos. E aqui no Brasil, pessoal, a gente vê que a distribuição é muito parecida com a do mundo. Então, aqui o mais escuro, de novo, é onde tem uma incidência maior de tumores, o mais claro é onde menos, e a gente vê que isso também segue a questão do desenvolvimento econômico. Porque faz mais diagnóstico, porque tem mais acesso ao tratamento de saúde, também porque o pessoal envelhece mais. Então, a gente vê que a região sul, sudeste aí tem uma taxa de incidência de neoplasias maior do que, por exemplo, região norte e nordeste. E aqui os dados do INCA, então também é interessante se vocês quiserem entrar para ver os dados no site do Ministério da Saúde. Então, a estimativa de câncer no Brasil aí, homens e mulheres, igual eu falei para vocês, homens, próstata lá 31%, seguido de pulmão e colo retal. Mulheres, mais comum mama, aí 29%, seguido de colo retal e ainda em terceiro lugar colo de útero, que é triste que ainda seja tão incidente assim, a gente vai falar mais disso na aula específica. Outra medida interessante que a gente tem ali no site da OMS, pessoal, é que a gente consegue comparar os países, comparar a incidência, comparar a mortalidade e ter uma noção um pouco, claro que não é o ideal fazer isso, mas das diferenças aí regionais, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, do lado esquerdo da tela de vocês, o Brasil, do lado direito os Estados Unidos. Então a barrinha azul é a incidência, a barrinha vermelha é a mortalidade. Então a gente vê, por exemplo, câncer de próstata, aqui no Brasil morre mais da metade, a mortalidade é o dobro da mortalidade dos Estados Unidos, por exemplo, tá? A mortalidade de câncer específica. Então isso pode ser porque lá eles diagnosticam muito câncer precoce, conseguem tratar melhor, ou porque a gente também não está tratando de forma adequada. E chama atenção, por exemplo, o pulmão ali, pessoal, que é o quarto da nossa lista ali. A gente vê que no Brasil praticamente todos os pacientes que têm o diagnóstico de câncer de pulmão vão falecer de câncer de pulmão, enquanto nos Estados Unidos isso é 2/3. Isso se deve um pouco ao rastreamento, diagnóstico precoce, mas também ao acesso aos tratamentos disponíveis. Então a gente consegue ver aqui que a gente ainda tem muito para melhorar aqui no nosso país aí, em relação a diagnóstico precoce e a tratamento. Quando a gente fala de prevalência, pessoal, então é diferente de incidência, tá? A incidência são os casos novos daquele tumor específico naquele ano, tá? Então, se a gente lembrar lá, mama, próstata e pulmão. A prevalência, pessoal, é a pessoa que convive com aquela doença. Então, são os casos novos e antigos, tá? Tem tumores aí, então a gente vê que muda completamente aqui a epidemiologia. Então, aqui o mais comum vira mama e próstata, que são doenças tratáveis
e que o paciente convive com ela e trata ela durante anos, aí, mesmo que seja uma doença já mais avançada, tá? São tumores mais indolentes que a gente consegue tratar melhor. Então a gente vê que a prevalência sobe bastante. Enquanto que pulmão, aqui a gente vê que na prevalência ele cai lá para trás, fica só em 3%, tá? Porque a gente não consegue ainda cronificar esse paciente, apesar disso estar mudando. Vocês vão ver na aula aí a realidade do câncer de pulmão está mudando bastante. Então eu sei que isso é chato, pessoal, mas só para vocês terem a ideia da diferença incidência e prevalência. Eu sei que vocês já estudaram isso várias vezes, mas é que a gente vai falar muito disso aí na parte epidemiológica. E qual que é o comportamento dessa incidência, dessa mortalidade ao longo do tempo, pessoal? Como que isso vem evoluindo aí na história? Os dados do Brasil não são muito bons, então a gente se baseia muito nos dados dos Estados Unidos, que tem um banco de dados bom, também a Europa, a Austrália, mas a gente vê ali, pessoal, que a incidência teve um pico ali em torno no meio dos anos 90, isso se deveu principalmente ao rastreamento, né, que começou a ser feito de forma populacional, com PSA, mamografia, tudo isso. Então a gente vê que a incidência aumentou, né, teve um pico, mas aumentou gradativamente, enquanto que a mortalidade ela vem caindo, mas ela vem caindo de uma forma mais lenta, mais gradual, tá? Então a gente vê que a gente estava diagnosticando muito, mas a gente demorou um pouquinho para conseguir mexer na mortalidade. E a incidência, pessoal, a gente vê que alguns tumores tiveram um aumento da incidência, mantiveram-se estáveis, enquanto outros vêm diminuindo. Por exemplo, pulmão, colo retal, vem diminuindo, tá? Hoje em dia nos homens. Pulmão aumentou um pouco nas mulheres e agora tem uma tendência à queda. Quando a gente vê isso, então a gente vê que está aí se mantendo a incidência meio estável ao longo do tempo, alguns diminuindo, outros aumentando, principalmente devido ao rastreio. Na questão da mortalidade, pessoal, a gente vê que teve quedas importantes na mortalidade de alguns tumores, por exemplo, pulmão, aqui vocês veem que a queda foi bem grande. Estômago, que é a linha amarela aqui, que antes da Segunda Guerra era o tumor que mais matava, até pelos hábitos, né? A gente não tinha geladeira, tudo isso disponível e agora caiu demais a mortalidade. Então, apesar de estar aumentando agora em jovens, tá? Mas isso a gente vai falar na outra aula. Mas então a gente vê que a mortalidade cai de forma mais lenta, comparando-se com a incidência, tá? Então a gente vem conseguindo alterar a história natural da doença, mas de uma forma mais lenta. E como que isso está no Brasil, pessoal? Então, quando a gente vê os dados do Brasil, infelizmente, pessoal, a gente vê que a nossa mortalidade não vem caindo como nos outros países. Tá? Ali eu mostrei os dados dos Estados Unidos, mas quando a gente pega dados até de países parecidos com o nosso, por exemplo, Colômbia, Chile, a gente vê que lá também vem caindo a mortalidade, de forma mais lenta, lógico, mas vem caindo. Enquanto que no Brasil, aqui a mortalidade vem se mantendo estável para muitos tumores, em alguns casos vem até aumentando. Tá? Então isso mostra que a gente ainda tem muito para melhorar, tanto na questão de diagnóstico quanto do tratamento. Então, passamos a parte de epidemiologia, que eu sei que vocês não gostam, ninguém gosta muito, tá? Mas a gente tem que falar. E como que a gente previne o câncer, tá, pessoal? Então, a gente tem ali, a gente vai ter uma aula só de rastreamento, mas só para vocês já terem a base. Então, a gente tem a prevenção primária, que é quando a gente evita fatores de risco, intervém nos fatores de risco. E a prevenção secundária, que é quando a gente faz o diagnóstico precoce, às vezes em fases até pré-malignas da neoplasia para aumentar a nossa taxa de cura, né? Pegando uma doença mais precoce. Então, baseado nisso, a gente tem estratégias aí para combater o câncer. Uma delas é a prevenção, seja primária, seja secundária, e a outra é o tratamento. É importante a gente ver e destacar aqui, isso eu falo para os residentes, claro que a gente tem os tratamentos oncológicos e isso vem ajudando muito e vem mudando a realidade, mas o combate ao câncer é muito mais complexo do que prescrever imunoterapia, prescrever tratamento.
tá? Ele passa desde a prevenção com educação, engajamento da população, vacinação, controle de carcinógeno, saneamento básico, perda de peso, uma rede estruturada de saúde pública aí para fazer exames preventivos, uma regulação adequada ambulatorial para você tratar os achados desses exames. Não adianta só fazer o exame e depois o paciente não conseguir tratar isso. E claro, vai passar pelo tratamento também. Só que quando a gente chega na fase do tratamento, o custo aumenta consideravelmente, tá, pessoal? Aí a gente vai ter que ter diagnóstico sofisticado, o profissional é mais capacitado, o tratamento é sofisticado e vem encarecendo cada vez mais, precisa de muito recurso, precisa ter toda aquela referência e contra-referência do sistema de saúde, é um sistema dinâmico para incorporar as tecnologias, então vocês vão ver que na aula vocês sempre vão ter o questionamento, professor, mas isso tudo que você fala tão novo, todo mundo tem acesso? Infelizmente não, tá? Na parte da saúde particular e de convênio no Brasil, a gente tem sim acesso a praticamente tudo, tá? Praticamente todos os medicamentos que saem fora, estudos que saem fora, a gente tem rapidamente aprovados no Brasil, mas quando a gente passa para a questão do SUS, às vezes a gente está caminhando bem devagar, tá? Então, às vezes a gente está aí 20, 30 anos até atrasado no SUS, o que é um pouquinho frustrante. Às vezes a gente vê que não pode dar o tratamento mais adequado para o nosso paciente. Então, é por isso que no combate ao câncer, o ideal e a melhor forma da gente curar precocemente nossos pacientes vai ser sempre com base na prevenção e no diagnóstico precoce. Isso diminui o custo e isso permite uma chance de cura maior para o nosso paciente. Então, a prevenção do câncer, pessoal, eu vou dar uma aula só disso para vocês, mas é a prevenção primária, então, que vai passar pela vacinação, mudança de hábitos de vida, então não fumar, não beber muito em excesso, evitar obesidade, sobrepeso, evitar reposição hormonal. Saiu um artigo agora recente no New England mostrando que anticoncepcional hormonal oral mais de 10 anos em mulheres na pré-menopausa pode aumentar um pouquinho o risco de câncer de mama, então, se possível, evitar aí, usar algum outro método, reconhecer famílias de risco para fazer diagnóstico precoce, e na forma secundária a gente vai ter os rastreamentos, então colonoscopia acima de 45, 50 anos a cada 5 a 10 anos, mamografia, que as principais sociedades preconizam acima dos 40 anos, e o Ministério anual e o Ministério da Saúde acima dos 50, de forma bianual, então diverge um pouquinho. Tomografia de tórax de baixa dosagem em grandes fumantes, aí, com mais de 30 anos maço, acima dos 55 anos, para fazer rastreamento de câncer de pulmão. E o toque retal e o PSA ali, que é uma discussão à parte, muita gente contra, muita gente a favor, mas que de fato a gente tem que pesquisar muitos pacientes para evitar uma morte por câncer de próstata. Então é por isso que é tão discutido, mas a gente vai ter uma aula só de rastreamento, tá? Isso é só para dar uma introdução aí para vocês. E qual que é o potencial impacto dessa nossa prevenção primária, pessoal? Então, aqui é o que eu falei para vocês, o tabagismo todo mundo sabe que é um carcinógeno, que causa muito câncer, fala na TV, fala em todo lugar. Então, 33% dos casos de câncer diagnosticados estão relacionados com o uso do cigarro. Mas se a gente vê essa tabela, pessoal, a gente vê ali que é a tríade que caminha junto. Então, sobrepeso responsável por 20%, sedentarismo 5%, hábitos alimentares ruins mais 5%. Então 30% dos cânceres também, aí, quase igual ao tabagismo, é responsável por obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada. E é algo que a gente tem que focar, talvez isso até passe, né? O tabagismo está diminuindo, graças a Deus, mas a obesidade vem aumentando, tá? Claro, a proporção de tumores relacionados um ao outro parece ser parecida. Os tumores relacionados à obesidade são tumores menos agressivos do que os do cigarro, tá? Então, são menos letais, digamos assim, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês. Os do cigarro costumam ser mais graves, né? As neoplasias que o cigarro predispõe, as neoplasias que a obesidade predispõe. Mas é algo que a gente tem que chamar atenção aí, que é muito importante e às vezes na prática a gente acaba esquecendo. Então, igual eu falei para vocês, quais os cânceres que têm relação com a obesidade, pessoal? Então, principalmente mama, colo retal
endométrio, tá? A gente tem aqui também pâncreas, rim, tudo isso, mas isso menos. Então, principalmente mama, colo retal e endométrio, que são tumores que a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, a gente tem tratamentos melhores, tem uma sobrevida melhor aí para esse paciente do que, por exemplo, do cigarro, como câncer de pulmão, tá? E outra pergunta sempre, quais alimentos têm relação com o câncer, tá, pessoal? Então, que inegavelmente aumentam o risco de você ter câncer, a gente tem ali os do grupo 1, que a gente chama, que causam câncer, que são os embutidos, então salame, bacon, salsicha, tudo isso, tá? Não quer dizer que não pode comer, pessoal, pode comer lá salaminho no mercado municipal, isso não tem problema nenhum. O que a gente não pode é ter um hábito diário de consumir esse tipo de alimento, né? Carnes vermelhas aí a gente também tem que provavelmente causam, então a gente tenta orientar o paciente a evitar um pouco isso hoje em dia. E quais os vírus que causam câncer, pessoal? Então, aqui a gente tem uma gama deles, então hepatite B e C causando carcinoma hepatocelular, o EBV levando a alguns tipos de linfoma, ao carcinoma de nasofaringe, o HPV é bem importante, pessoal, então é câncer cervical, de colo uterino, anal, pênis e orofaringe, então é importante vocês saberem disso, então orofaringe que sempre foi muito relacionado tabagismo e etilismo, hoje em dia na nossa prática a gente vê que agora a principal causa não é mais essa, é por infecção do HPV, principalmente amígdala, tudo isso, então é uma causa que vem crescendo aí, a infecção pelo HPV causando câncer de orofaringe. HTLV1 causando leucemias e linfomas de células T, e o HHV8 levando a sarcoma de Kaposi, linfoma pleural, doença de Caster. Tá? A aula vai estar disponível, depois vocês podem rever, reassistir, anotar tudo isso aí. Então agora dê uma pausa aí, pessoal, tome um cafezinho, tá? Primeira parte da aula foi, então agora é uma parte um pouquinho mais densa, talvez se eu aprofundar muito me desculpem. É uma parte muito legal, mas é uma parte um pouquinho mais densa, então a gente vai falar um pouquinho da biologia do câncer, tá? O nosso conhecimento sobre o câncer, eu não sei se vocês leram aquele O Imperador de Todos os Males, mas é um livro excelente, então quem puder ter disponibilidade, leiam aí, conta a história do câncer, todos os mitos que passaram, tudo como foi sendo desenvolvido, e a gente teve uma mudança drástica aí depois do projeto Genoma, do nosso entendimento da biologia tumoral, da biologia do câncer, abrindo tratamentos novos, e o nosso conhecimento mudou muito. Então vamos essa parte. Então, pessoal, só para vocês saberem, o câncer ele é uma doença genética, tá? Ela vai surgir de alterações genéticas ou epigenéticas, que é como se expressa um gene, então os protoncogenes, que predispõem à formação tumoral ou à supressão dos genes de tumor de supressão, do supressão tumoral, que são genes que são... Então, só para vocês saberem, os oncogenes são meio que o acelerador, quando esse gene muta e começa a funcionar demais, começa a fazer mais tumor, e os genes de supressão tumoral são meio que o freio. Então, quando a gente tem uma mutação neles que desliga o freio, também predispõe à formação de tumores. Tá? Então, câncer é uma doença genética. Tá? Essas mutações, essas alterações genéticas e epigenéticas vão se acumulando no nosso DNA ao longo da vida, por várias exposições que a gente tem, até que uma hora, inclusive com o envelhecimento, vai predispor à formação de uma neoplasia. Tá? Só para vocês não confundirem, não é por ela ser uma alteração genética, uma doença genética, que sempre ela é hereditária, tá? Eu vou explicar para vocês as diferenças que a gente tem nisso, tá bom? Então, quando a gente for discutir caso clínico, e vocês vão ver que agora a gente pesquisa as mutações genéticas dos pacientes, todas elas vão passar aqui, vocês vão ter a matéria de genética e vão falar disso também. Todas vão passar aí dentro de alguma dessas, ou alteração epigenética, ou senão vai ser uma duplicação de um gene, inversão, deleção, inserção ou translocação. Sempre vai passar dentro de umas 5 dessas, tá bom, pessoal? E o que a gente sabe, existe a teoria dos Doi-Chu-Hit, a hipóteses ali, do Knudson. Então,
que não basta você, por exemplo, ter a mutação de um gene, de uma cromátide. A gente precisa ter a alteração dos 2 genes. Então, o paciente precisa ter a mutação dupla ali para que desenvolva a neoplasia. Tá? Então, não basta ter um gene só com defeito, o outro compensa, vai ter que ter a mutação, a perda ali dos 2 alelos para que a gente venha a desenvolver essa neoplasia. E é aí, pessoal, que a gente entra na questão, mas e de onde veio essa mutação? Ela pode ser germinativa, então alteração genética germinativa, que é aquela mutação que vem dos gametas, que é passada hereditariamente, tá, pessoal? Claro que pode ter um azarado que tem uma alteração germinativa de novo, ser o primeiro da família, mas geralmente vem de forma hereditária. Então vem do gameta já, tá? Ela que vai causar as síndromes hereditárias de predisposição aos cânceres, e elas são responsáveis por mais ou menos 5% de todos os cânceres, tá? Então, nesse caso das mutações germinativas, pessoal, todas as células do paciente ele já nasce com aquela mutação. Então, se a gente fizer a pesquisa da mutação germinativa no sangue do nosso paciente, a gente vai encontrar, porque todas as células dele têm aquela mutação. É claro que isso não vai predispor a ele a ter tumor no corpo inteiro. Cada mutação predispõe a um tipo de tumor ou alguma gama de tumores que esse paciente possa ter. E do outro lado, a gente tem as mutações somáticas, que são essas mutações adquiridas ao longo da vida. Uma mutação que surge dentro do próprio tumor. Então, se a gente pesquisar no sangue do nosso paciente, a gente não encontra essa mutação somática. A gente aí precisa procurar o material tumoral. Tá? Hoje em dia a gente consegue ver DNA circulante tumoral no sangue, mas não em qualquer célula do paciente. Vai ter que ser uma célula tumoral que vai ter essa mutação. Elas não são hereditárias, elas ocorrem em tecidos específicos ali, são responsáveis aí pela maior parte dos cânceres e são aquilo que eu falei, pessoal. Grande parte das vezes a gente não sabe de onde veio, mas a carcinogênese ela é um processo contínuo, não vem do dia para a noite. Então é o que acumula, o envelhecimento associado à obesidade, um tabagismo, uma exposição solar. Ao longo da vida vão se acumulando mutações ali, até que predispõe à formação de uma neoplasia. Então aqui o que eu falei para vocês, pessoal, todo câncer tem uma origem genética, mas só 5 a 10% deles vão ser de predisposição hereditária genética, tá? E isso aqui, baseado naquela hipótese que eu falei para vocês do two-hit, a gente entende um pouco por que os pacientes com mutação, com cânceres hereditários têm a mutação, têm o câncer numa idade mais jovem. E por isso que sempre que o paciente, mesmo sem um histórico familiar tão importante, tem uma neoplasia muito jovem, a gente vai levar para pesquisa genética. Tá? Então, pense, um paciente com câncer esporádico, ele nasce com todas as células normais, ao longo da vida vai ter a primeira mutação, a segunda mutação, e aí que vai formar uma célula tumoral. Isso é um processo mais lento. Agora, para o paciente que tem uma mutação hereditária, uma alteração genética germinativa, ele já nasce com uma mutação. Então, basta mais um ou dois ali, alterações genéticas, outras mutações adquiridas, que ele já vai predispor a formar um tumor. Então, por isso que esses pacientes desenvolvem tumores em idades mais precoces, tá? E aqui, pessoal, a gente chega, eu não traduzi ali, porque mas são meio que as alterações da célula tumoral que vão predispor a sobrevivência dessa neoplasia, né? Então, é um tecido que quer ser imortal dentro da gente, é uma célula que não para mais de dividir. E isso acontece por vários motivos. Essa célula acumulou alterações genéticas e meio que quis virar imortal, tá? E ela consegue fazer isso por vários mecanismos. E hoje em dia a gente sabe que a gente pode abordar esses mecanismos com os nossos tratamentos. Então, são células que resistem à morte celular, elas conseguem inibir a apoptose, elas conseguem desregular o fornecimento de energia, então elas conseguem obter energia, formar energia não só da glicose, mas também da glutamina e outros fatores. Então, é uma célula que consegue se dividir muito mais do que as outras, conseguem manter uma sinalização de proliferação sustentada, independente de fatores externos, conseguem fugir de fatores que suprimem isso,
conseguem fugir do nosso sistema imune. Então, elas bloqueiam o nosso sistema imune detecta tumores o tempo todo, pessoal. O tempo todo a gente comete erro na nossa divisão celular e predispõe um tumorzinho. Mas o nosso sistema imune vai lá e destrói. Até que a célula vira neoplásica e consegue evitar o nosso sistema imune. Então, aqui, por exemplo, entra o papel das imunoterapias que estão tão famosas, né? A gente tira esse freio que o tumorzinho cria, tá? Então, a célula aqui também consegue virar imortal, tem uma replicação perpétua, promove um microambiente todo inflamatório, cheio de citocinas que vão ajudar o tumor, consegue ativar mecanismos de invasão e metástase, induzir angiogênese, então formar vasinhos sanguíneos em volta desse tumor, vasinhos mal feitos, mas formam-se, e a gente consegue bloquear isso com tratamento específico, evitar a angiogênese. Tem ali instabilidade genômica e mutacional. Então isso também agora é alvo terapêutico nosso, mas a gente vai ter uma aula só para falar dos tratamentos, eu vou repetir um pouquinho isso aí para vocês. Beleza? Mas só para vocês verem como é complexo, como a célula cria vários mecanismos de resistência e a gente tenta abordar um por um aí no nosso tratamento hoje em dia. Tá? Então por isso que o ideal é sempre fazer a prevenção para não deixar chegar nisso daqui. Então aqui só um slide para mostrar para vocês que a gente hoje em dia consegue atuar em vários pontos desses hallmarks of cancer. Tá? Então, evitar o sistema imune aqui, por exemplo, com a imunoterapia, que está super na moda, eu vou dar uma aula para vocês só explicando dessa parte. E, pessoal, aqui é uma parte que dá um nozinho na cabeça, mas às vezes vocês vão entrar em uma reunião ou vão ler um prontuário da oncologia lá e vocês vão ver que está lá escrito um monte de coisa. Tem a classificação histológica, imunohistoquímica do tumor, o perfil molecular, o estadiamento, o marcador prognóstico. Aí entra na discussão, entra um fala da histologia, entra outro fala do perfil molecular, entra outro fala dos marcadores. Isso é prognóstico desse... Mas de que doença que estão falando? Então, pessoal, no fundo é tudo a mesma doença. É que a gente tem várias formas de classificar o câncer. Então, hoje em dia, não basta, por exemplo, a gente falar que se tem um câncer de pulmão. Tá? Eu vou mostrar para vocês, mas existem a divisão histológica dos cânceres de pulmão, então em pequenas células, não pequenas células. Depois isso ainda se divide em adenocarcinoma ou carcinoma escamoso. E depois a gente vai em todo um perfil molecular de ver as mutações desse tumor e a gente sabe que cada mutação tem um comportamento clínico, prognóstico e tratamento diferentes. Então são doenças diferentes englobadas ali. Então para a gente hoje em dia não basta só falar, isso é câncer de mama. Não, mas como que é? O que é? Sabe? Isso muda muita coisa. Então, classicamente, pessoal, aqui a parte histológica, né, a parte da patologia, em que a gente vai ter ali os cânceres epiteliais, os carcinomas, adenocarcinomas, tá, quando tem origem glandular, os mesenquimais, que são os sarcomas, e os de origem hematopoética, aí, que são os linfomas, as leucemias que vocês viram lá na hemato. O patologista ainda vai diferenciar para a gente o grau dessa lesão baseado na diferenciação celular, então o quão parecida ela ainda é com o tecido original ou não. Então o grau de diferenciação celular, o número de mitoses, o aspecto arquitetural. E a patologia hoje em dia anda de mãos dadas com a imunohistoquímica, não existe mais patologia sem imunohistoquímica. A imunohistoquímica são colorações que nos permitem complementar o nosso diagnóstico, pessoal. Então, por exemplo, igual eu falei para vocês, o patologista vê a lâmina lá, isso aqui é um carcinoma de mama, tá? Existem subvariações histológicas, mas é um carcinoma de mama. Tá, mas isso não basta para a gente saber tratar hoje em dia, a gente precisa fazer uma histoquímica e saber. Mas isso é receptor hormonal positivo, tem receptor estrogênio, progesterona, tem HER2? Não tem nada, é um tumor triplo negativo. Então, isso implica nos nossos tratamentos, implica no prognóstico no paciente, implica na evolução natural da doença. Então, se chama câncer de mama, mas na verdade são doenças diferentes, com prognósticos diferentes e tratamentos diferentes. Então, por isso que é importante a gente ter toda essa subclassificação.
tá? Vocês vão ter aula de cada doença, não fiquem malucos aí, dando nó na cabeça, é só para vocês já irem vendo assim que a coisa vai se estratificando cada vez mais. E aqui uma coisa que vocês às vezes me perguntam, por exemplo, eu tenho uma lesão pulmonar, e eu biopsiei isso, mas eu não sei se isso é uma metástase que veio de algum lugar ou se de fato é um câncer do pulmão ou de onde isso veio. Então, às vezes, baseado na imunistoquímica, o nosso patologista e a gente consegue ver alguns marcadores. Então, aqui eu coloquei CK7 e CK20, que são alguns que a gente sempre pede, que são citocratinas de expressão celular, que a gente consegue determinar. Então, por exemplo, tumores de intestino. Então, uma lesão pulmonar, que eu não sei o que é, mas veio CK7 negativo, CK20 positivo, isso geralmente é coloretal. Vamos fazer uma colonoscopia, vamos ver melhor. CK7 positivo, CK20 negativo, lesão zona feia ali no pulmão, talvez seja um primário do pulmão. Claro, existem muitos outros marcadores que permitem ali estratificar muito mais e subdividir muito mais e dar o diagnóstico para a gente, baseado só na biópsia de uma lesão metastática, a gente consegue dizer de onde ela veio. Tá? Então, isso é muito legal aí da imunistoquímica. Quando a gente vai ler o laudo ali, às vezes a gente olha, o patologista não pediu aquele marcador que ia me ajudar. Então, tem todo esse lado aí legal da oncologia que vocês acabam, às vezes, não vendo na graduação. Só vai ver quando acompanhar no ambulatório aí para ver como a gente se bate com isso. Às vezes baseado numa imunistoquímica, a gente troca totalmente o diagnóstico, troca totalmente a gente vê que a clínica não bate, então a gente, mas cara, tá falando que é isso, mas testa isso, vamos ver, e às vezes troca tudo. A outra classificação aí que eu sei que dá arrepio em vocês, pessoal, então o estadiamento, tá, pessoal, ele vai dar a extensão da doença, vai definir o prognóstico para a gente, vai ajudar nos tratamentos, igual vocês vão ver nas próximas aulas. Mas vocês não precisam saber isso de cor, tá? Isso aqui, esse livro é disponível, então a gente está na 8ª edição. Isso aí tem em qualquer lugar, então vocês vão ter as tabelinhas, aplicativo de celular hoje em dia. Não precisa saber estadiamento de nada decorado, tá? Infelizmente aí uma outra prova de residência acaba cobrando isso, então lá no último ano vocês vão ter que decorar alguns. Mas bobagem, tá? Isso aí é super acessível, aí não tem por que decorar estadiamento. Você olha lá a patologia, os exames de imagem, você estadia na hora ali, pega o aplicativo e faz. E fora isso, pessoal, o que a gente vem vendo e mudando cada vez mais é a caracterização molecular do câncer. Então, com biomarcadores prognósticos. Então, prognóstico, pessoal, só para vocês saberem, é aquele biomarcador que a gente olha no tumor e fala: esse paciente vai melhor ou vai pior, a sobrevida é melhor ou a sobrevida é pior. E biomarcadores preditivos, que não necessariamente são prognósticos também, mas preditivo é preditivo de um tratamento. Então, ele tem essa mutação, responde a esse remédio. Então, é preditivo. Prognóstico vai dizer se a doença vai melhor ou pior. Então, por exemplo, pulmão, igual eu falei para vocês, não basta mais eu falar, isso é um adenocarcinoma de pulmão. Não. A gente vai ver se tem mutação do EGFR, do ALK, do ROS, do MET, do RET, tudo isso porque tem tratamentos específicos para cada mutação. Então, são preditivos de que aquele tratamento funciona e aqui nesse caso também muitas vezes são prognóstico, porque são doenças mais indolentes, com um curso mais prolongado, então é completamente diferente. A mesma coisa do melanoma, não basta mais dizer que é um melanoma, a gente tem que ver as mutações que tem nesse melanoma e isso muda o prognóstico e muda o tratamento que a gente vai poder fazer. Eu sei que essa parte é um pouco mais aprofundada para vocês, mas é só para vocês já terem uma ideia disso quando chegar na aula dos tumores específicos, não ficar tão difícil de entender, mas de onde que saiu esse remédio e por que faz isso. E aqui só o que eu falei para vocês, pessoal, e talvez o futuro de vocês aí, e o nosso, vá passar muito por isso. É o que vocês muitas vezes me perguntam. Na aula de rastreamento eu vou falar disso também. Mas hoje em dia a gente já tem tecnologia para num exame de sangue a gente detectar DNA circulante tumoral. E teoricamente todo câncer metastático tem DNA circulante tumoral na corrente sanguínea. Então, baseado nisso, a gente talvez mude um pouco a nossa forma de tratar.
Seja aí, pessoal, para ver a resposta do tumor ao nosso tratamento, a carga de DNA circulante está diminuindo, está funcionando. Seja para ver mecanismos de resistência, putz, mas estava funcionando, agora parou de funcionar, porque, você vai ver o DNA é diferente. Isso é importante vocês saberem. Os tumores não são sempre iguais, a metástase é diferente do tumor mãe, digamos assim. Vai se acumulando mutações desse tumorzinho e os tumores são heterogêneos. Então, às vezes, a metástase do câncer de mama não se comporta igual tumor primário. E a gente vê isso na nossa prática. Então, a biópsia líquida, que a gente chama, que é esse DNA circulante tumoral, vai ajudar nisso. E isso talvez seja o nosso futuro. Tá? Além disso, talvez isso permita a gente fazer diagnóstico precoce também. Tá? Tem alguns estudos em andamento, principalmente câncer de pâncreas, aí, de você ver DNA circulante tumoral precoce, às vezes muito antes de que se apareça a imagem radiológica desse paciente. E é nessa hora que a gente consegue curar mais o paciente. Tá? Então, talvez isso no futuro entre mais na nossa prática. No momento, ainda é muito mais na questão da pesquisa clínica. E a gente usa isso, por exemplo, câncer de pulmão, quando você não tem material suficiente da biópsia, por exemplo, você pesquisa o DNA circulante tumoral para ver aquelas mutações que eu falei para vocês. Mas na prática ainda é um pouco mais limitado o nosso acesso a isso, mas vem aumentando. Então, por isso que eu achei importante falar para vocês, talvez vocês escutem, leiam uma matéria sobre isso. É importante vocês entenderem de onde saiu tudo isso. E baseado nisso tudo que eu falei, pessoal, dessas mutações genéticas, moleculares, expressões de imunistoquímica, a gente vem caminhando, então a gente vem saindo daquele tratamento só de quimioterapia, que eu vou falar para vocês, e entrando aí nas terapias-alvo, nas imunoterapias, baseado nesses marcadores que os tumores têm. Então, por exemplo, na LMC, que eles têm o gene do BCR-ABL, mudou a história natural, a gente descobriu um remédio que bloqueia esse gene do BCR-ABL e de uma doença letal virou uma doença crônica que o paciente tratando vive 20, 30 anos aí. Tá? Mesma coisa do pulmão, a gente tem bloqueadores específicos para cada uma daquelas mutações, a mesma coisa no melanoma, que a gente também tem bloqueador específico. Então aqui é uma tabelinha que eu não quis tirar, isso aqui era para a aula dos residentes, mas eu deixei só para vocês verem, pessoal, que a gente tem vários biomarcadores e alguns até antigos, receptor de estrogênio, progesterona, HER2 na mama, não é algo tão novo, mas que eles são prognósticos e preditivos e mudam o nosso tratamento, mudam a nossa indicação de tratamento. Tá? E isso vem crescendo cada vez mais. Essa tabela é de 2019. Se a gente for atualizar ela, vem aparecendo mais biomarcador que ajuda muito a gente, tanto na questão prognóstica quanto na questão preditiva. Então, aqui só para vocês verem mais marcadores, alguns que ajudam na questão de resposta ao tratamento, alguns que ajudam na questão de saber se vai ou não responder a um remédio, então preditivos e prognósticos, tá? Claro que vocês vão me perguntar, e o CA199, o CEA, quando que a gente usa, tudo isso? Isso eu vou falar tudo para vocês na aulinha de rastreamento, para não me alongar muito aqui, mas não é usado para rastrear, tá, pessoal? Então não é para ficar pedindo marcador tumoral para todo mundo aí, porque existe uma grande chance de ser um falso positivo, você gerar um estresse enorme para o paciente. E aqui só um conceito novo, pessoal, igual eu falei, então, classicamente, isso vocês sabem, a gente sempre tratou o tumor baseado na histologia. Então, câncer de pulmão, a gente trata assim. Câncer de estômago, a gente trata assim. Isso vem mudando, tá? Hoje em dia a gente tem alguns tratamentos já que são agnósticos, que a gente chama. Então a gente não trata mais de onde veio o tumor, a gente trata uma mutação específica. Então a gente já tem alguns tratamentos aí. Então, por exemplo, uma delas é a questão do gene do N-TRK lá, saiu um estudo que ele não via de onde era o tumor. Ele via, tem a mutação do N-TRK? Tem, então vamos dar esse remédio. E independente de se fosse pulmão, mama ou de onde fosse, eles respondiam muito bem a esse remédio. Então a gente vem tendo essa mudança também, de tratar independente de onde é, tratar uma mutação que a gente encontre, só para vocês saberem também que é algo aí que no futuro tem uma tendência de aumentar. Então aqui o nosso quebra-cabeçazinho vai ter uma aula só de tratamento oncológico, pessoal.
A gente tem historicamente 3 pilares, que é a cirurgia, a radioterapia e a terapia sistêmica, que aqui eu até subdividi, deixei um ali com químio, hormônio, terapia-alvo e um lado novo, completamente novo, que é a imunoterapia, que é algo que está mudando muito aí a nossa realidade, por isso que a gente vai fazer uma aula só disso. Então, a gente vai dar uma aula que a gente vai expor tudo sobre quimioterapia-alvo, hormônio, imuno, tentar simplificar para vocês entenderem isso, que é algo que vocês vão ler e vão ver cada vez mais, até na mídia não médica vocês veem isso, às vezes é capa da Veja e tudo, e às vezes um familiar pode perguntar para vocês. Então, mesmo que vocês não vão fazer onco, é importante saber que são coisas diferentes, tá? Não é... Terapia-alvo é bem diferente de químio, imuno é bem diferente de químio, efeito colateral é diferente, é tudo diferente. É bom desmistificar um pouco isso, tá? E aqui, pessoal, só... Claro, foi uma aula extremamente a ciência, epidemiologia e tal, mas a gente sabe que tem outras peças nesse quebra-cabeça. Isso aqui é só do tratamento quando a gente está batendo no câncer. Mas a gente não trata o câncer, a gente trata um paciente, pessoal. Então, no final do nosso programa, a gente vai ter aula. Não basta a gente tratar o câncer, a gente tem que tratar o paciente. E aí entra todo um outro lado da oncologia que é muito importante e até mais bonito do que isso aqui. Isso aqui é muito legal da parte da ciência, mas esses tratamentos são todos protocolos que qualquer um pode ler e dar. A gente tem que saber quando a gente vai fazer esse tratamento. O bonito da oncologia é saber quando a gente vai fazer, para quem a gente vai fazer. Será que tem benefício de verdade? E aí a gente dá todo o suporte para o nosso paciente, né? Junto com isso, esse paciente tem toda a ansiedade. Câncer ainda tem um estigma enorme. Então ele vai desenvolver sintomas não só da doença, mas desse outro lado, e a gente tem que abordar. Tem todo um lado de questão cultural e espiritual, de como que cada pessoa encara esse tipo de doença grave. E tudo isso entra junto no nosso tratamento, tá? Então, a gente vai ter algumas aulas lá no final focadas bem na questão de tratamento de dor. Eu vou dar uma aula bem focada na questão de tratamento de outros sintomas que esse paciente venha a ter ao longo da doença e também na hora da terminalidade. Então, vou falar um pouco de cuidado paliativo, vou falar um pouco mais para vocês desse lado subjetivo da oncologia e da medicina, né, pessoal? Que é algo fundamental e que vocês nunca podem perder, a gente nunca pode perder, tá? Eu sei que cada um tem um perfil, né? Tem gente que é muito mais cientista, tem gente que é muito mais para o outro lado, e o ideal é que a gente tente unir as duas coisas, tá? A gente tem que lembrar que a gente está tratando o ser humano e não uma doença. Então a gente nunca pode perder esse lado de ver o lado cultural, social, econômico, as ansiedades, a questão espiritual do paciente. Muitas vezes a gente pode não concordar, mas a gente tem que sempre respeitar isso, pessoal, tá? Então a gente sempre vai ter que respeitar, tá? Às vezes a gente não concorda com o que o paciente está falando, mas é a questão cultural dele, é a questão emocional, é como ele encara isso e a gente tem que respeitar, tá? Então aí é uma abordagem bem longe aqui a gente pode ficar divagando sobre isso aí muito tempo, mas isso a gente vai ter uma aula disso, que eu vou falar mais dessa parte mais subjetiva e que é uma parte bonita e que a gente nunca pode perder na medicina e que infelizmente a gente vê que vem se perdendo um pouquinho. E vou falar um pouco de comunicação, como que comunica a questão de notícias difíceis para o paciente, né? A gente está lidando aqui sempre com uma notícia que vem com estigma, então, por mais simples que seja o câncer, para o paciente essa palavra pese, para ele sempre vem aquele estigma de morte junto, então a gente tem que saber dar essa notícia, a gente tem que saber acalmar o paciente e a família, tá? Então a oncologia não é só isso, pessoal, não é só a genética e mutação e químio e imuno, tem todo esse outro lado que não só na oncologia, toda a medicina tem e que a gente nunca pode perder, pessoal, tá? A gente infelizmente vem perdendo isso pelo nosso estresse do dia a dia, pelo nosso volume de trabalho, pelo volume de informação que vocês têm, tá? Eu sei que esse TDE não é fácil,
Vocês têm um monte de informação, às vezes é pior do que no presencial, porque todo mundo quer ficar mandando coisa para vocês o tempo inteiro, porque acha que você está em casa. Então tem todo esse estresse e isso às vezes leva a gente a ficar muito mecânico, perder esse lado emocional da medicina que a gente não pode perder, pessoal, tá bom? Então vamos lá junto aí nesse semestre. Estou à disposição aí do que vocês precisarem. Eu sei que a aula foi longa e que foi meio pesadinha, mas o que vocês precisarem eu estou à disposição para ajudar vocês. Podem mandar e-mail, podem mandar WhatsApp, o que for. Beleza, pessoal? Vamos junto aí nesse semestre. Espero que dê pelo menos para ver a carinha de vocês aí lá nos tutoriais. Valeu, pessoal!